Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e o nosso devocional conclui o nosso plano de leitura anual. Deixo aqui o meu sincero reconhecimento e felicitação para você que concluiu esse plano de leitura hoje e também para aqueles que estão caminhando para a conclusão. Continue firme, amém, que breve você estará concluindo, mas não pare de lutar, não pare de caminhar, não pare de perseverar, amém? O segredo da vitória está na perseverança, perseverando da forma correta, da forma que glorifica o nome do Senhor. Amém? Muito bem. O nosso devocional está no capítulo 19 ao capítulo 22 de Apocalipse. E o nosso tema é: o fim é o começo. Amém? Nosso texto base está em Apocalipse 22, verso 7 e o verso 11 ao verso 17, que diz assim: Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Interessante esse versículo, hein? Muito interessante. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Amém, queridos? Leitura um pouco extensa, mas que vai dar base aqui para o nosso devocional. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, nós concluímos o livro de Apocalipse, e o livro ele é bastante importante, com simbolismos impactantes, simbolismos difíceis também de compreender e até também de fazermos certas associações e compreendermos um pouco a linha contextual e cronológica de como os eventos irão acontecer. Bom, mas eu não quero me ater hoje a esses detalhes, porque não é o foco aqui do áudio agora, mas eu quero dizer algo aqui para você. Uma coisa que me chamou muita atenção, dentre as muitas coisas que nos chamam a atenção, eu quero destacar algumas que falaram nesse momento ao meu coração, que é o seguinte: para aqueles que servem a Deus, estão firmados em Jesus, seja passando problemas, seja na fartura, aqueles que se preservam para não se vangloriar, e aqueles no meio das tribulações para não murmurar e abandonarem o Senhor, aqueles que perseveram numa vida de santidade, numa vida de obediência, numa vida que de fato se entende o Evangelho, existem preciosas bênçãos que estão disponíveis para aqueles que creem. E isso deve nos motivar, porque aguardamos a revelação, a manifestação daquele que é, que era e que há de vir. Pois bem, nós vamos perceber também que existe uma exortação para que venhamos guardar as palavras da profecia deste livro. Esse livro não é apenas para, digamos assim, mexer com a gente na questão simbólica, mas deve ser um livro que, dentro do seu contexto, deve falar ao nosso coração. Se fizermos aqui uma retrospectiva, desde o capítulo 1 de Apocalipse, existem muitas asseverações. Olha só, dentre essas asseverações está o fato de nós não abandonarmos a comunhão, nós amarmos uns aos outros, não abandonarmos o Senhor, não deixarmos o primeiro amor. É um livro que nos chama a atenção de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Deus está conosco. Jesus está conosco. Ele anda no meio da igreja. Não há problema que você esteja passando que Deus não está com você. Não tem problema, que você esteja passando que Deus não está com você. Ele está com você no meio das lutas, no meio das dificuldades. E é entendendo desde o capítulo 1 até o último capítulo esses pontos de revelação e de reafirmação de que Deus está conosco, é que se encaixa no que o livro fala aqui no final. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia e deste livro. Uma das coisas que nos fazem guardar as palavras desse livro também é entender, como eu falei desde o primeiro capítulo de Apocalipse, é não abandonar Jesus. É saber que nós vamos passar lutas, queridos. E quando você estiver passando e eu estivermos passando, lembrarmos dessas palavras, que Deus já nos disse que nós passaríamos. Problema muitas vezes nos relacionamentos dentro da própria igreja, problemas na nossa família, problemas de amargura muitas vezes
vezes acontecem problemas, as pessoas, no lugar de perdoar, ficam com raiva umas das outras. Eu falei para vocês durante esses áudios que Deus me trouxe muito ao coração pessoas que ainda estavam no meu coração, que eu já tinha perdoado, mas eu ainda ficava remoendo algumas ingratidões que recebi e que recebemos, falta de respeito que recebemos, abandonos com quais nós passamos, mas que Deus falou: rapaz, perdoa isso, libera teu coração, cara. Tu vai perder tua eternidade por conta disso. Você não é melhor do que ninguém. Você não vai chegar nem perto do meu filho, que passou coisas terríveis, mas perdoou, não é verdade? Então, guardar as palavras é isso, é saber quem Jesus é saber que, como nós lemos, né, a besta vai se levantar, as duas bestas que se levantam do mar e no meio dos povos, né, ambas, uma representando o poder político e o poder econômico, e a outra besta representando as falsas religiões ou a falsa religião, os falsos conceitos de Deus. Então, já tá tudo já falado. Não é pra gente se assustar. Claro, vamos sofrer um pouco, talvez, vai doer um pouco. Querido, o Apocalipse, claro que nós buscamos saúde, nós buscamos viver da melhor maneira possível, obedecendo a Deus aqui neste mundo. Porém, Deus também nos alerta que a verdadeira alegria, ela não está neste mundo. Então, carro, casa, é importante, sem dúvida, e eu desejo que você tenha tudo isso. Porém, não coloque a sua satisfação nessas coisas, porque você vai se frustrar. Pessoas que têm tudo, do bom e do melhor, se elas não tiverem Deus, elas vão sempre se achar vazias. Por quê? Porque não são as coisas. Um dia, querido, nós vamos ficar tão velhinhos, que a saúde vai nos faltar. Mas é justamente entendendo essas coisas que nós vamos perceber que nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos a manifestação do Senhor, nós devemos ficar firmes, amém? Então eu não tô dizendo com isso que devemos nos conformar. O que eu tô dizendo é que nesse mundo existe o caos, existem as lutas, e que nós devemos entender que elas estão nos aperfeiçoando e nos firmando mais e mais e mais em Deus, amém? E devem nos firmar mais e mais em Deus, para que não venhamos sair da presença. Você vê que o falso profeta, ele vai fazer sinais tão grandiosos que as pessoas vão achar que eles vêm da parte de Deus. Apóstolo, quando é que eu sei que é um falso profeta? Por duas coisas importantes. Primeiro, que o falso profeta, ele só quer saber de dinheiro. E segundo, ele não tem compromisso com a verdade plena da palavra de Deus. Ele fala verdades, mas no meio das verdades ele insere várias mentiras, e que se nós não prestarmos atenção, estaremos seguindo os seus falsos ensinos. Então, partido político não vai resolver o nosso problema, não é verdade? Política, a economia, irmãos, por mais que ela possa melhorar, e nós devemos fazer o melhor para vivermos nesse mundo, mas, como eu disse, a nossa esperança não está nesse mundo. Esse mundo, nós vivemos num mundo mau, e o texto, inclusive, ele fala aqui, de forma bem interessante, continue o justo, no 22:11, continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aqui eu faço uma observação, porque eu já vou concluir esse áudio, e que eu creio que é o que falou muito ao meu coração. O mundo está se perdendo, e nós que somos a luz neste mundo, você vê as duas testemunhas pregando, irmãos, para um mundo que tampa os ouvidos para não ouvir a verdade. Mesmo eles tampando os ouvidos, as duas testemunhas não pararam de pregar. Aqui fala que os santos glorificaram a Deus. Às vezes, irmãos, nós vamos glorificar a Deus não é pregando, mas é fazendo, é demonstrando Deus na nossa vida. Deixe que as pessoas vejam Jesus em nós. Você já pregou, já falou? Então já falou. Agora só testemunhe, faça. Deixe as pessoas verem que você é diferente, amém? Mas não deixe de pregar, não deixe de testemunhar, porque o mundo está se perdendo. E até o último suspiro, irmãos, que pudermos dar nesta terra, nós vamos glorificar o Senhor. O julgamento cabe ao Senhor, não cabe a nós. Mas é lamentável percebermos que o mundo está se perdendo, nossa família está se perdendo, os nossos familiares, nossos amigos, muitos nas igrejas estão se perdendo. Então não deixe de amar, não deixe de testemunhar, porque eles não podem ficar, irmãos, fora de um grande reino que irá se cumprir. Ah, pastor, mas muitos não querem vir. Não cabe a nós julgarmos. Vamos pregar até o último momento. Aqueles que até o último momento vierem, amém. Aqueles que não quiserem vir, aí cabe ao Senhor o julgamento. Porque, irmãos, olha aqui o que diz no final aqui, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito é o Espírito Santo dizendo vem, Senhor Jesus. E a noiva dizendo, eu e você dizendo, como noiva do Cordeiro, vem, Senhor Jesus. Então o próprio Espírito, irmãos, anseia pela vinda de Jesus, porque quando ele retornar, tudo será cumprido. Na verdade, quem vai inaugurar, irmãos, o inferno é o falso profeta e a besta.
besta. E depois o diabo será lançado. E aqueles também que foram julgados e não foram encontrados na primeira ressurreição. Então, irmãos, o livro também de Apocalipse termina com uma esperança, por isso que eu disse que o fim é o começo, mas também nos lembra que muitos dos nossos familiares podem ficar. E nós devemos pregar para que eles vivam vidas que agradam a Deus. Não desista, eu sei que talvez tenhamos muitas pessoas da nossa família longe da presença, mas não desista. Eu sei que muitos, irmãos, aparentemente não terão salvação, mas como eu disse, não cabe a nós julgamento. Vamos continuar perseverando, pregando, se importando sim com as pessoas, principalmente aqueles que são difíceis, aqueles que você olha assim pelos olhos humanos e fala assim, rapaz, você já está predestinado para o inferno. Que nós tenhamos esperança, porque o livro termina, o Espírito clamando e a igreja clamando, dizendo, vem Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que tenhamos um 2025 abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.